Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Nesta manhã, com o texto aberto no primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 6, que acabamos de o ler, nós observamos que discernimento pede boa memória. Esse é o título do sermão desta manhã: discernimento pede boa memória. E nós podemos dizer que o discernimento que nós precisamos para avançar para o que está à nossa frente também depende de olharmos para o que já aconteceu até aqui. Não somos chamados a esquecer o que já passou para então avançarmos para o que aí vem. Somos chamados a reconhecer a graça de Deus em tudo o que já passou, para que possamos avançar com sabedoria para o que virá. Tudo isto passa por olharmos para a promessa das promessas, feita e cumprida, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há outra maneira. E por isso, nesta hora, nós queremos orar para que seja Deus a dirigir este tempo, para que seja a Sua palavra a ir ao encontro dos nossos corações, para que não sejam apenas as minhas opiniões, mas que seja, acima de tudo, a palavra do Senhor a ir até ao nosso encontro. Por isso eu quero orar nesta hora. Vamos orar. Ó Senhor, é bom estarmos aqui. Estamos aqui não porque merecemos estar, mas porque reconhecemos que Tu nos chamaste. E afirmamos, Pai, não há outro sítio onde nós gostássemos mais de estar agora do que aqui na Tua casa. Porque foi para isto que Tu nos chamaste, Senhor. Para louvarmos o Teu nome, para escutarmos a Tua palavra, para ouvirmos-la vez após vez, Senhor. Até que o Teu Filho Jesus regresse, ou até que Tu nos chames para Ti, Senhor. Nós dependemos da Tua palavra e precisamos dela todos os dias. E é por isso, Senhor, que queremos pedir-te que possas dirigir esta hora, Senhor. Este sermão, ajuda-me a não dizer as coisas que não vêm de Ti, Senhor, unicamente a dizer aquilo que é Teu. Ajuda-me a dizer a verdade, Senhor, e a dizê-la com amor, com compaixão, com firmeza, com justiça, Senhor. Guarda-nos esta hora. Tu conheces cada um dos que está aqui, conheces as alegrias, as nossas necessidades, dificuldades, e por isso és Tu que tens de tomar conta das nossas vidas, Senhor. É isso que nós queremos pedir agora e agradecer no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, a série de sermões onde nós estamos é uma série neste capítulo 3 do primeiro livro de Reis. Ela anda muito à volta do personagem de Salomão. Obviamente que nós não pregamos Salomão, nós pregamos Cristo. E Salomão também é uma seta apontada para o nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema do nosso estudo é acerca do discernimento. Nós queremos ser uma igreja que está no ir. Aliás, essa foi a última série de sermões que nós fizemos no semestre passado. Está no ir. Nós queremos ser uma igreja que está no ir, que confia em Deus, que avança, que não fica parada. Mas queremos fazê-lo com discernimento. Queremos fazê-lo confiando em Deus, sabendo ouvir aquilo que Deus nos está a dizer e tomando as decisões que mais honram ao nosso Deus. E por isso é que estamos a estudar este texto como igreja, aqui no primeiro livro de Reis. Eu já disse que uma das coisas importantes para nós vivermos com um discernimento é não nos esquecermos do que ficou para trás, daquilo que já aconteceu até aqui. E eu estava-me a lembrar de uma passagem que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, em que ele diz, parece que ele diz o contrário, não sei se recordam, o apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu não estou a contradizer o apóstolo Paulo, ok, irmãos? O que eu estou a querer dizer é que, de facto, a intenção de Paulo era dizer: nós não ficamos presos com aquilo que nos atrasa e que ficou lá atrás no nosso passado. Nós não ficamos presos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque nós olhamos para Cristo. Mas esse é um exercício que tem de ser feito olhando para trás também, olhando para aquilo que Jesus Cristo fez e que aconteceu lá atrás.
no passado. Então é com esse objetivo que eu quero entrar neste texto esta manhã. Como vimos na semana passada, Salomão acaba de oferecer uma quantidade imensa de sacrifícios num ato de louvor a Deus. O texto, se recordam, dizia que Salomão ofereceu 1000 sacrifícios. Provavelmente... Está melhor assim, Tiago? Obrigado, Ricardo. Ricardo fez-me sinal. Muito bem. Salomão ofereceu 1000 sacrifícios. Provavelmente a ideia não era que ele tenha oferecido exatamente 1000 sacrifícios, mas uma grande quantidade de sacrifícios. Portanto, foi algo muito grande que estava a acontecer ali, num ato de louvor a Deus. E agora Deus vem até Salomão em sonhos. E Deus diz a Salomão para ele pedir o que ele quer que Deus lhe dê. Extraordinário. Deus vem até Salomão e diz: pede-me o que queres que eu te dê. E como vimos também na semana passada, Deus encontra-se com Salomão para lhe fazer a promessa de cumprir aquilo que o novo rei lhe iria pedir. Esta promessa de Deus está a pedir responsabilidade a Salomão. E Salomão avança com a resposta. Não é? Também é importante nós percebermos que o versículo hoje começa com a frase: respondeu Salomão. Salomão não ficou parado. Salomão ouviu o que Deus lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão responde. Salomão respondeu. Quando Deus promete, nós avançamos. É isso que a palavra também nos traz. Quando Deus promete coisas, quando Deus fala connosco, como falou com Salomão, quando Deus promete coisas, nós avançamos. A igreja avança. A igreja não fica parada. Nós respondemos confiando nele, avançando. E como é que Salomão avançou? É isto que nós vamos ver esta manhã. Mais do que expressar imediatamente qual seria o seu desejo, mais do que dizer, olha, eu quero isto e quero aquilo e quero aquilo outro, mais do que fazer isso, o rei coloca logo o destaque das suas palavras em Deus e no que Deus já fez. Vejam lá o que é que Salomão diz. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai. De grande benevolência, de grande beneficência, de grande bondade, de grande graça usaste para com o teu servo Davi, meu pai. A bondade que Salomão está agora a receber da parte de Deus, Salomão está a receber uma graça imensa da parte de Deus, na medida em que Deus dirige-se até ele e diz: olha, eu dou-te aquilo que tu me pedires. Aquilo que Salomão está a receber, essa graça que Salomão está agora a receber da parte de Deus, só é possível porque Deus já tinha sido bom com as gerações anteriores, em particular com o seu pai David. A bondade que Salomão está a receber agora é possível porque Deus manteve-se fiel com as gerações anteriores e, em particular, com o seu pai David. Salomão não tinha feito nada para se tornar filho de David. Salomão não tinha feito nada para merecer ser o sucessor ao trono de Israel. Isso aconteceu porque Deus foi gracioso com David. Já vamos ver o que é que Deus prometeu a David. Isto está a acontecer porque Deus foi bondoso, foi gracioso com David. E nesse sentido, deixem-me dizer, irmãos, as bênçãos que nós recebemos têm mais a ver com quem Deus é do que com quem nós somos. As bênçãos que nós recebemos todos os dias do nosso Deus têm muito mais a ver com quem Deus é, pelo facto de Ele ser fiel, misericordioso, bondoso dia após dia, do que tem a ver com quem nós somos. E o versículo continua. E Salomão diz assim: de grande benevolência usaste para com o teu servo David, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Salomão reconhece que a bondade de Deus na vida de seu pai David traduziu-se em quê? Como é que Salomão sabe que Deus foi bom? Porque é que Salomão pode dizer que Deus foi bom com David? Pelo modo como David viveu. Salomão reconhece que a bondade de Deus na vida de seu pai David traduziu-se na fidelidade, na justiça e na retidão de coração com que David viveu diante de seu pai. Ainda que com falhas, nós conhecemos
David é um personagem incrível do Velho Testamento, tinha um grande coração, talvez por isso é que ele também se tenha espalhado ao comprido várias vezes. Nós conhecemos as falhas de David, do rei David. Ainda assim o texto mostra-nos David como um homem que viveu fielmente, um homem reto de coração, um homem justo diante de Deus. Por outro lado, esta grande benevolência de Deus para com David, benevolência de Deus pelo facto de Deus permitir a David ser um homem justo, fiel, esta benevolência também surge no texto como uma resposta de Deus à fidelidade, à justiça e à retidão de David. O facto de Deus ser bom para com David permite que ele seja o homem que foi, justo, fiel diante de Deus, mas o facto de Deus ser gracioso também é a resposta à retidão e à justiça de David diante de Deus. As promessas de Deus são a matéria que nos capacita a responder em fé e amor ao que Deus nos pede. As promessas de Deus são a matéria que nos permite responder com fé e com amor àquilo que Deus nos pede. E porquê é que nós podemos dizer isso? Porque Deus cumpre as suas promessas. O poder para sermos fiéis está na palavra de Deus. Aquilo que Deus promete que vai fazer, Ele cumpre. Logo, o poder para sermos fiéis e para seguirmos as promessas que Deus nos faz está na Sua palavra. Está no simples facto de Ele prometer. Ao mesmo tempo que as promessas de Deus trazem em si mesmas o poder para vivermos em função delas, elas fecham o ciclo divino, porque são em si mesmas a recompensa pela resposta de fé que demos. Ao mesmo tempo que as promessas capacitam-nos a responder em fé, elas são a própria recompensa que nós ganhamos da parte de Deus por sermos obedientes, por sermos justos, por colocarmos-nos debaixo das suas promessas e debaixo da sua palavra. Existe algo parecido numa famosa frase que o poeta Fernando Pessoa escreveu num livro, numa obra que ele escreveu, que é a Mensagem. Quantos de vós aqui já lemos a Mensagem de Fernando Pessoa? Na escola, pelo menos, eu acho que tínhamos de ler no 11º, por aí. Acho que era obrigatório. Portanto, se puderem ler, é um livro relativamente curto, é bonito, leiam. E é uma frase que todos nós conhecemos bem. E é aquela que diz, e agora vocês diziam todos, em uníssono, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Muito bem. O meu objetivo não é examinar aquilo que Fernando Pessoa está a dizer aqui, ok? Até porque Fernando Pessoa não inventou a pólvora quando escreveu estas linhas. Agora, eu acho que há alguma coisa interessante, alguns elementos parecidos naquilo que Fernando Pessoa escreveu. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Reparem, irmãos, esta é a lógica divina das Escrituras. Deus promete para nós respondermos em fé e sermos abençoados, porque Deus cumpre as suas promessas. Estão a ver o ciclo? Deus promete-nos coisas para respondermos em fé e sermos abençoados, porque Deus cumpre as suas promessas. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Não há maneira de sairmos deste ciclo sem que Deus seja incluído nele. Ele promete e Ele cumpre. Salomão continua no tópico da bondade de Deus para com David. Salomão continua a falar, ele diz: mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Quando Salomão fala sobre um filho que Deus deu a David para reinar em seu lugar, Salomão não estava apenas a referir-se a ele próprio, ele estava a referir-se a ele próprio, obviamente, mas Salomão também estava a recordar a aliança que Deus tinha feito com David. Para aqueles de nós que assistiram à Escola Bíblica Dominical aqui há uns anos, dos adultos, nós tivemos uma série de estudos que se chamava Mobiliário para o Nosso Conhecimento Bíblico. Alguém se lembra desta série de estudos? Mais ou menos? O pastor Tiago está a ver em streaming, provavelmente. Pastor Tiago, está complicado. Temos que voltar a esse estudo. Então, basicamente o estudo era reunirmos acontecimentos importantes de toda a Escritura
e localizá-los no texto. Portanto, começámos a arrumar o conhecimento que nós tínhamos acerca dos acontecimentos bíblicos, daquilo que estava a acontecer na narração da Escritura, e a arrumá-los nas diversas passagens. Então, um desses acontecimentos era esta aliança que Deus fez com David. E ela está um livro atrás, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7. E eu quero ler convosco, segundo Samuel, capítulo 7, do versículo 11 até ao versículo 16. O que é que está aqui a acontecer? Qual é o contexto? David, o rei David, ele quer muito construir uma casa para Deus, ele quer muito construir um templo. Mas Deus vai trazer uma resposta a David através do profeta Natã. E é isto que Deus diz a David. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Salomão, quando estava a responder a Deus naquele sonho, ele estava a invocar também esta aliança que Deus já tinha feito com David. Daí Salomão dizer, tu foste tão bom com o meu pai, porque tu prometeste-lhe estas coisas. E elas estão-se a cumprir. O descendente de David está aqui para reinar sobre Israel. Mas como nós sabemos, a história não termina aqui. O teólogo evangélico australiano Graham Goldsworthy, ele escreveu o seguinte: nós seguimos o padrão de filiação desde Adão, na criação, até Israel. E depois ao israelita representativo, Salomão, seu rei e filho de Deus. A aliança com David estabelece o título Filho de Deus na sua dinastia. Por isso é que Deus diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E este é o ponto alto do Antigo Testamento. Este período que nós estamos a ver com Salomão é o ponto alto da história do reino de Israel. É o ponto alto do Velho Testamento. As palavras de Salomão no verso 6 são significativas, porque elas referem que Deus cumpriu a sua promessa a David ao conceder-lhe um filho que iria reinar depois dele. Este é o momento mais alto da história do reino de Israel. E ainda Goldsworthy, ele refere o seguinte: Salomão, como filho de Deus, ele preside a maior expressão do reino de Deus na história nacional de Israel. Nunca de novo, na história da nação, vemos uma maior expressão do reino de Deus em estruturas terrenas do que a da grandeza do reino de Salomão. Nunca antes, nem nunca depois, houve a grandeza terrestre do reino de Deus em estruturas terrenas como no reino de Salomão. Este é o ponto mais alto do Velho Testamento, o ponto mais alto do reino de Israel. A partir de Salomão, eu acho que todos nós conhecemos a história, a partir de Salomão, digamos assim, é sempre a descer. Não é? O reino divide-se, o reino do norte é péssimo, o reino do sul, Judá, não é tão mau, mas ainda assim é infiel, ao ponto de lá, uns séculos mais à frente, a Babilónia chega e invade e leva Israel e Judá cativo. E tudo isto até que Jesus venha. A partir de Salomão as coisas pioram continuamente até à vinda de Cristo. Cristo que é o Filho perfeito de Deus. É muito importante, ao longo da Escritura, nós percebemos que Deus vai, desde o Gênesis, vai falando num plano de redenção que envolve o aspecto da filiação, de ele ter filhos. Isso começa logo com Adão. Começa com os descendentes de Adão. Passa por Noé, que ele escolhe no meio de uma multidão perversa que ele destrói. Vai até Abraão, que ele chama para si, que diz: em ti serão abençoados todas as nações da terra. Multiplica-te. Aparecem genealogias para comprovar aquilo que Deus provou.
até que chegamos a Salomão, ele que é o israelita representativo para todo o povo de Deus diante do Senhor. E isto não acontece por acaso, porque Deus quer mostrar que é preciso vir o Filho perfeito, o Filho eterno. A promessa que Deus fez a David foi cumprida temporal e parcialmente em Salomão. Ela tinha este aspecto, digamos assim, terreno, foi cumprida em Salomão parcialmente, porque esta promessa apontava para um filho melhor. Ela apontava para Jesus Cristo, Ele que é o Rei perfeito e eterno. E quero terminar este sermão aplicando às nossas vidas os princípios que retiramos deste texto. Estamos a estudar o discernimento. E deixem-me dizer, o verdadeiro discernimento pode muitas vezes ser confundido com a tentação de querermos saber ou de querermos controlar a maneira como as coisas vão acontecer daqui para a frente. Eu acredito que muitas vezes nós podemos confundir o verdadeiro discernimento com a tentação de queremos controlar ou de queremos saber a maneira como as coisas vão acontecer já a seguir ao culto, ou amanhã, ou depois da manhã e por aí fora. E mesmo que nós não possamos controlar, nem saber o que vai acontecer no futuro, e mesmo que nós admitamos isso, eu não controlo, eu não sei o que vai acontecer, mesmo assim, nós continuamos a querer viver como se o conseguíssemos fazer. O pecado em nós é tão perverso que mesmo nós admitindo que não controlamos nada, mas nós continuamos a querer viver como se o conseguíssemos fazer. Deixa-me dizer, é estúpido, mas é o efeito do pecado na nossa vida. Discernimento não é isso. O discernimento que Deus nos dá passa, acima de tudo, por reconhecermos quem Deus é e o que Ele já fez. É isso que nós estamos a observar na vida de Salomão. Salomão está, em primeiro lugar, a reconhecer quem Deus é e o que Ele fez nas gerações anteriores e, em particular, aquilo que Ele prometeu a David. Por essa razão, não há outra maneira de nós crescermos em sabedoria e em discernimento que não seja a de encontrarmos Jesus como Ele nos é oferecido o Evangelho. Não há outra maneira, irmãos, de nós crescermos em discernimento, nós crescermos, como o apóstolo Paulo diz, para a estatura de Cristo, se nós não olharmos para Cristo. O objetivo da nossa santificação é nós sermos cada vez mais parecidos com quem? Com nós próprios? Com o nosso amigo? Com o pastor? Não. O objetivo da nossa santificação é, também usando aqueles que estão à nossa volta como exemplos, mas nós sermos cada vez mais parecidos com quem Cristo é. Foi para isso que Deus nos salvou. Não apenas uma melhor versão de nós mesmos, porque isso não iria adiantar nada, mas nós caminhamos para sermos mais parecidos com Cristo. Por isso é que nós precisamos de olhar sempre àquilo que Jesus fez. Jesus viveu perfeitamente em obediência, que foi morto, que foi sepultado, que ressuscitou, que está à direita do Pai. Nós precisamos de olhar para aquilo que já aconteceu, para aquilo que Deus fez até aqui. E por isso dizemos, discernimento pede boa memória, porque o poder para vivermos debaixo das promessas de Deus vem do facto de Ele já as ter cumprido em Cristo. Discernimento pede boa memória, porque o poder para vivermos debaixo das promessas de Deus vem do facto de Ele já ter cumprido todas essas promessas em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu, e eu quero terminar com este versículo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo escreveu assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele, em Cristo, o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus? Todas elas têm o sim em Cristo. Onde é que está o poder para nós vivermos em discernimento, confiando naquilo que Deus nos prometeu? Confiando naquilo que Deus já nos trouxe? Olhando para Cristo. E nós tão facilmente desviamos o nosso olhar. É por isso que nós precisamos começar os nossos dias e acabar os nossos dias a olhar para Cristo. É por isso que nós precisamos da Igreja, para semana após semana, olharmos para Cristo na Sua Palavra. E hoje vamos ter a oportunidade de olharmos para Cristo através dos símbolos da ceia, o pão e o vinho. Eles que ilustram aquilo que Jesus fez por nós. E é isto que nós devemos
pedir ao nosso Deus. O verdadeiro discernimento, ele acontece quando nós percebemos quem Deus é e aquilo que Deus fez até aqui no seu Filho, Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude.